Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos na nossa escola Jesus Cristo e queremos agradecer pela oportunidade, pedindo a Deus que nos fortaleça nesta hora e nos faça compreender um pouco mais as verdades espirituais que nos são trazidas nesse espaço virtual tão querido e tão necessário a todos nós. Vamos preparar a nossa oração inicial com um texto evangélico que está em Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 23. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, louvamos-te, Senhor, nesta manhã em que nos reunimos mais uma vez pelos caminhos que nos foram oferecidos neste momento tão difícil. Mas agradecemos por esta oportunidade que é necessária aos nossos corações, que nos vem como uma bênção de refazimento, de reflexão, de orientação, para que avancemos com ânimo renovado, com força e coragem espiritual. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, a absorvermos a essência da Tua palavra que nos é trazida por Marcos. Ampara a todos nós em nossas necessidades mais íntimas, em nossas dúvidas, em nossas carências espirituais. E fica conosco, Senhor, neste momento, para que possamos, juntos, nos alimentar do Teu Evangelho Santo. Em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, agradecendo a todos aqueles irmãos benfeitores de nossa casa que nos ajudam neste momento, damos por iniciada a nossa reflexão desta manhã. Que assim seja. Meus irmãos, a passagem que acabamos de ler e que está em Marcos, como dissemos, não é uma parábola, mas um relato de um fato real, ocorrido. Um encontro que se deu entre um homem
e Jesus. Nós estamos sempre neste encontro com o Mestre em nossas vidas. Todos nós um dia buscamos Jesus, por alguma razão. Esse jovem também teve a razão dele. Ele tinha uma dúvida, ele tinha a necessidade de buscar no Mestre algo que o pudesse fazer compreender a sua vida e daí direcionar a sua vida para o seu objetivo espiritual. Então nós estamos diante de um encontro muito importante e que vale a pena, como estudantes e aprendizes do Evangelho, nós avaliarmos de vez em quando, retomarmos a lição, observarmos quais são as verdades ali contidas, aprofundarmos o nosso entendimento, sempre direcionando esse entendimento para a nossa prática, para a nossa vivência. Esse encontro não está só narrado em Marcos. Mateus e Lucas também nos contaram esse fato, com alguns pormenores a mais, mas a base do acontecimento é a mesma. Esse homem não tem aqui nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, a sua origem definida, embora nós possamos supor que seja um homem judeu, pela fala, pela forma como ele conversa com Jesus, como ele se coloca no meio do povo. Então, a gente pode fazer essa dedução, mas essa origem não é definida. Bem como também não é definido o seu nome. Ninguém sabe qual era o nome dele. Mas duas coisas nós podemos saber. Ele era um homem jovem e um homem rico. A sua condição social e a sua faixa etária são reveladas nesses textos para nós. Jovem e rico, duas características que, em tese, são facilitadoras para uma vida. Porque ser jovem significa ter uma certa vitalidade, um certo vigor. E ser rico, principalmente no mundo, pelo conceito do mundo, abre portas, traz facilidades, traz reconhecimento, porque dá poder à riqueza. Mas o que nos propõe espiritualmente este encontro deste homem jovem com Jesus? O que Marcos nos relata? Vamos ver a passagem evangélica em si. Ele nos diz inicialmente que Jesus se pôs a caminho. E pondo-se a caminho para onde? Aonde Jesus estava se dirigindo? A Jerusalém. Aquela seria a sua última viagem. Era o seu último destino neste mundo. Por quê? Porque naquela cidade ele seria preso, crucificado logo em seguida. Então nós estamos diante de um encontro que se deu, embora não se soubesse disso no momento, mas um encontro que se deu num momento muito importante. Jesus estava prestes a sair deste mundo. Era talvez uma das últimas oportunidades de se estar com o Mestre. E aquele jovem estava nesta oportunidade. Jesus se pôs a caminho para Jerusalém e estava em caravana, como era o costume. Todas as pessoas, juntos também estavam os seus discípulos, todas as pessoas o cercavam,
pelos seus feitos, pelos seus ensinamentos, por tudo que Jesus vinha revelando e vinha representando para a multidão. Então Jesus estava em caravana com os seus discípulos e com aquelas diversas pessoas, talvez milhares de pessoas que o seguiam. Tanto foi assim que, quando ele entrou em Jerusalém, houve uma multidão que o aclamou. Então nós temos aí uma oportunidade muito importante que o jovem teve neste encontro, já que eram momentos finais do Cristo no mundo. E diz Marcos que esse jovem correu para ele. Então, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Então, este homem corre. Este homem que era rico, poderoso, provavelmente conhecido pelas suas riquezas e pelo seu nome, ele não hesita ao ver Jesus. Ele corre ao seu encontro, corre para vê-lo. Existe uma diferença quando se corre para alguma direção, quando se corre para alguém, é porque se deseja algo. Neste encontro, falar alguma coisa, abraçar esta pessoa, tirar alguma dúvida, pedir alguma informação. E este homem estava nesta condição. Ele sentia necessidade de algo e correu para Jesus. Mas não só correu, ajoelhou-se diante dele. O ajoelhar-se, meus irmãos, é um sinal de reverência, de respeito e até de humilhação para muitos. Ele se sentia tão necessitado de que Jesus o ajudasse que ele se ajoelhou diante dele, como quem diz: mestre, por favor, me ouça, me atenda, fale comigo. Então, há aí uma atuação muito importante desse jovem homem. Embora rico, não hesitou. Certamente ele já havia conhecido alguma coisa sobre Jesus, talvez já o estivesse acompanhando, ainda que silenciosamente. A verdade é que ele possuía uma necessidade, e a sua necessidade o impeliu a buscar Jesus de uma maneira muito diferenciada. Correu, ajoelhou-se, se prostrou diante de Jesus. E aí, o que sucede neste encontro? O que acontece que vai ser tão importante para aquele homem, como também o é para todos nós? O encontro teve início com uma pergunta. Então aquele homem buscou a pessoa certa para fazer a sua pergunta. Isso é muito interessante de se destacar. Ele sabia que Jesus poderia lhe dar uma resposta. Por tudo que ele já conhecia sobre ele, ele tinha essa certeza de que Jesus poderia ajudá-lo de alguma maneira. Então ele faz uma pergunta, e toda pergunta requer uma resposta. O padre Vieira, muitas vezes citado por seu Clóvis em pregação, nos ensina que quem pergunta quer saber, e quem quer saber quer acertar. Mas quem não pergunta não quer saber, e quem não quer saber vai errar. Pode errar, se deixa na possibilidade do erro. E este homem fazia inicialmente esta pergunta. Ele foi até Jesus para fazer uma pergunta, porque ele gostaria de ter uma resposta. E o que nós vemos aqui é que ele conseguiu encontrar a pessoa certa para tirar essa dúvida, para esclarecer o seu entendimento sobre a vida, sobre as questões espirituais.
Então ele vai a Jesus e lhe faz uma pergunta a alguém que é digno de respondê-la, a alguém que é capacitado para isto. Então o encontro é um encontro sublime, um encontro muito favorável ao crescimento e ao entendimento deste jovem homem. E aí, qual é a pergunta feita? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta profunda, uma pergunta muito especial. Só que o rapaz inicia esta pergunta chamando de forma reverente Jesus de bom mestre. E nós vamos ver que Jesus, de certa maneira, o repreende, o adverte, remetendo a uma crença antiga entre os judeus. Segundo os judeus, nenhum rabino deveria ser chamado de bom, porque esta característica, esta qualidade, só poderia ser atribuída a Deus. Então, este título de bom deveria ser atribuído apenas a Deus. E Jesus, sempre zeloso da lei na sua essência, da Torá na sua essência, o remete àquele aprendizado. Como quem diz, você não sabe que nenhuma pessoa deve ser considerada boa a não ser Deus? Jesus era o mediador entre o homem e Deus na terra. Embora filho de Deus, com a substância divina, com a comunhão perfeita com o Pai, ele não perde a oportunidade de ensinar ou de recordar aquele jovem aquela lição. Bom é só um, Deus. E aí o jovem, ouvindo Jesus, espera a sua resposta. E a pergunta ecoa: que farei para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta, como dissemos anteriormente, muito profunda, que denota um interesse espiritual acima da média para alguém que era tão jovem, tão envolvido com as questões do mundo, do poder, da riqueza. De heranças, ele certamente entendia. Heranças deste mundo, ele certamente devia entender, já que possuía muitas propriedades, como nos revela Marcos aqui. E essas propriedades deviam lhe ter sido passadas por sucessão familiar, já que ele tinha muitas riquezas. Poderia estar multiplicando essas riquezas com seu talento, com seu potencial, mas provavelmente, como era um homem jovem, já devia ter recebido algo por sucessão familiar, por seu direito de herdeiro. Então, sobre herdar patrimônios materiais, obter poder no mundo, ter celebridade, ter reconhecimento, ele já tinha conhecimento, já tinha vivência. Mas e sobre herdar a vida eterna? Esta era a sua dúvida. Ele já havia herdado os patrimônios, a riqueza do mundo, mas ainda havia nele uma carência, ainda havia nele uma dúvida, ele ainda precisava de um direcionamento. Como herdar a vida eterna? Então nós estamos falando aqui de herança. Herança material, da qual ele tinha conhecimento e vivência. Mas ele está falando de uma herança que é espiritual. As heranças materiais, para se herdar uma herança material, um patrimônio material, geralmente é preciso que se ateste a relação familiar, a identidade familiar, que se apresente esta identidade de herdeiro legítimo. A herança material é um direito legal que se formaliza pelas leis. E a herança espiritual? Nos estudos teológicos,
a palavra eterno tem um significado que vai além do sem fim. Eterno pode significar também um tipo de vida, uma essência. Então, quando ele pergunta como farei para herdar a vida eterna, ele está pensando em herdar um tipo de vida, em herdar algo que se faz na essência, no ser, naquilo que se é. Então, herdar a vida eterna, meus irmãos, é, em outras palavras, participar essencialmente como filho de Deus das suas riquezas de Pai. É um direito natural, é um direito que nos confere essa herança, mas nós precisamos ter um tipo de vida, nós precisamos ter algo que seja essencial, que dialogue com Deus, porque nós somos, em essência, filhos de Deus. E precisamos ter essa marca autenticada na nossa vivência. Essencialmente, vivermos o que Deus nos propõe, que é a vida eterna. Esse rapaz buscava alcançar a herança, por isso ele não hesitou em fazer a pergunta. E qual foi a resposta de Jesus? Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. A resposta de Jesus o remete ao conhecimento do jovem, aquilo que ele já deveria saber. E ele vai principalmente destacar nesses mandamentos, ele vai ao decálogo, mas destaca principalmente os mandamentos sociais, ou seja, aqueles que nós devemos realizar sempre na relação com o nosso próximo, com o outro. Então, não adulterarmos, não matarmos, não furtarmos, não falarmos mal, dar falso testemunho, não prejudicar ninguém, não honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, Jesus está falando de algo que era bem próximo. Jesus não falou dos primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não falou da necessidade de não idolatrarmos outros deuses. Porque se o jovem já estava ali, ele deveria saber que toda lei está contida no amor. E no amor de Deus. Quando Jesus o remete aos mandamentos sociais, aqueles que se estabelecem em relação ao outro, ele mostra que a base da ética divina já havia sido revelada para ele. Que ele já conhecia o que precisava ser feito para estar integrado em essência com os valores divinos, com o caráter divino. E ele realmente responde a Jesus que já sabia, né? Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a mocidade. Ele fala talvez isso desde a mocidade, embora fosse um homem novo, porque nós sabemos que há uma cerimônia judaica que se chama Bar Mitzvah, em que os meninos são considerados adultos a partir aproximadamente dos 13 anos e já têm responsabilidades na sua comunidade religiosa, na sua família, como um adulto, já aos 12, 13 anos. A partir dessa cerimônia, ele já se torna alguém apto a conhecer a lei, porque nesta cerimônia, inclusive, ele vai ler a lei, a Torá, pela primeira vez, diante do público, diante da sua comunidade religiosa. Então ele diz: Senhor, tenho guardado isto desde a minha mocidade.
Claro, ele conhecia, ele teve que estudar a lei, ele teve que apresentar a lei para o seu público religioso. Ele certamente procurava seguir as prescrições que a lei ensinava, dava a todos os judeus. Então ele diz: Senhor, eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Eu já tenho observado esses mandamentos desde a minha mocidade. Mas embora ele observasse a lei, como ele afirmou, em sua consciência, talvez ele não tivesse a certeza de que merecia herdar a vida eterna. Se não for assim, ele não teria corrido ao encontro de Jesus para buscar responder a essa dúvida existencial, filosófica, teológica, religiosa. É que ele percebeu lá intimamente aquele elemento ético da lei, aquela forma da lei, mas talvez não tivesse apreendido a profundidade das implicações dessa ética. Talvez ele tivesse cumprido esses mandamentos de uma forma protocolar, exterior, mas não houvesse, talvez, a interiorização ocorrido. Talvez ele não tivesse interiorizado essa lei. Talvez a prática externa fosse fácil, mas não a sua participação naquela essência, naquele caráter divino que a lei apresentava. Se não for assim, ele não teria esta dúvida, ele não teria necessidade de conversar com Jesus para buscar uma direção para a sua vida. No próximo versículo, eu quero destacar a beleza espiritual do relato de Marcos. Marcos diz que Jesus ouviu essa resposta do jovem, olhando para ele. E Jesus, olhando para ele, o amou. Veja, meus irmãos, que bela esta passagem. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Jesus olhou para aquele jovem. O olhar de Jesus perscrutou aquele rapaz, examinou o mais recôndito da sua intenção. Ele reconheceu a busca espiritual daquele jovem, que era sincera, mas imatura ainda, porque se baseava ainda numa prática que ele julgava perfeita, mas que talvez não fosse, e provavelmente não era, porque Jesus vai lhe apresentar uma carência, uma falta, para que ele pudesse avançar no seu aprendizado até a vida eterna. Então Jesus vai olhar, vai dirigir todo o seu amor para ele. Jesus o ouve atentamente, examinando tudo aquilo que estava dentro do coração daquele jovem. E, diz Marcos, o ama. Jesus olhou para ele e o amou. E o amou para lhe dizer uma verdade que era essencial para que aquele jovem pudesse progredir nos seus intentos espirituais. Jesus o amou para lhe dizer a sua carência. Falta-te uma coisa.
O jovem, naturalmente, deve ter ficado surpreso. Era um seguidor da lei, alguém que procurava se manter dentro dela, dos seus preceitos. O que é que falta, né? Qual é a minha carência? Então Jesus diz: falta-te uma coisa. Mas Jesus revela a ele com amor. Jesus não lhe nega a verdade, mas Jesus lhe revela a verdade com amor. Este é um aspecto que nós precisamos guardar para as nossas práticas como aprendizes do Cristo. Precisamos, às vezes, meus irmãos, revelar algumas verdades, falar algo que é importante a um irmão, a um companheiro, expor um pensamento, mas que possamos, à maneira do Cristo, falar isto olhando para o nosso interlocutor com amor. E nesta vibração, que possamos revelar a verdade e respeitar aquele nosso interlocutor. Falar com amor é algo que precisa ser exercitado por nós. Nós somos muito fáceis de revelar verdades, de expor pensamentos, é assim que eu penso, você está errando nisso. Nós somos, às vezes, e na maioria das vezes, muito duros ao revelar as verdades a quem nos vem pedir uma ajuda. Existe uma trovinha de Casimiro Cunha que nos mostra isso. A verdade é alguma coisa bela, sagrada e infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Só o amor. E aqui está a comprovação disto. Jesus é o amor. Jesus é o nosso mestre. E ele estava como mestre diante de alguém que precisava conhecer uma carência sua para avançar no que ele se propunha a fazer. Então Jesus olha para ele e o ama. E o ama para revelar a verdade, que sabia seria difícil para o jovem, já que ele próprio não tinha consciência desta sua carência. Então Jesus lhe revela: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus mostra ao jovem, meus irmãos, que ele precisava se desprender das suas riquezas, das suas posses, que ele precisava, mais que isso, se desprender e entregar e ajudar outras pessoas, para que aquela essência, para que aquele tipo de vida necessário aos que querem herdar a terra, ou melhor, aos que querem herdar a vida eterna, para que aquele tipo de essência se manifestasse na vida dele. Ele não poderia seguir com aquela bagagem pesada que o aprisionava, que o agrilhoava de alguma forma, que não lhe permitiria adiante enxergar as belezas espirituais e vivenciá-las, porque estava ligado a elementos da matéria, a elementos do mundo, a elementos que o faziam se elevar enquanto pessoa. E o que ele estava buscando era uma elevação enquanto filho de Deus, enquanto essência, enquanto identificado com o Pai. As duas situações não seriam compatíveis.
Era preciso que ele resolvesse aquela situação material para avançar no desejo espiritual, na vontade de herdar a vida eterna. E Jesus lhe fala isso com amor, com o máximo de amor, para que ele pudesse aproveitar aquele momento luminoso da sua encarnação, para que ele pudesse ganhar a liberdade, se desvencilhando daquele aprisionamento que ainda existia na sua vida e que o dominava, como Jesus podia ver ao examiná-lo interiormente com o seu olhar de mestre, de pastor, que ama, mas que sabe quais são as características de suas ovelhas. Então Jesus lhe fala sobre uma ignorância. Na verdade, aquele jovem queria herdar a vida eterna, mas ele tinha uma ignorância, ou seja, ele desconhecia algo. Quando se vai demonstrar uma vida de amor, quando se vai, de algum modo, abrir a vida para a vivência, para vivenciarmos Deus, nós precisamos nos desvencilhar de algumas coisas. E foi isso que Jesus lhe disse. Você ignorava isso. Eu estou lhe revelando a sua falta, a sua carência. Esta é uma ignorância que neste momento você está desfazendo, porque eu estou te entregando a chave para alcançar o seu desejo. E aquele jovem que não se conhecia tanto, aquele jovem que não havia feito essa autoavaliação, provavelmente, ele ficou preso àquele exercício protocolar da lei, se esquecendo desse autoconhecimento, das suas necessidades interiores, das suas mudanças necessárias. Ele ficou perplexo, ficou pesaroso, segundo Marcos nos relata. E mais do que isso, ficou triste. Ficou triste porque ele tinha muitas propriedades, porque ele era muito rico, tinha muito poder. Como poderia abrir mão de tudo aquilo que ele havia conquistado por sucessão, por herança e até mesmo pelo seu trabalho, que multiplicou provavelmente tudo isso? Como ele poderia se desvencilhar, se desligar de tudo aquilo que lhe dava segurança no mundo? Era algo muito difícil para o jovem. Era algo que lhe exigiria muito sacrifício. E ele não conseguiu lidar com essa resposta. Ele não conseguiu aproveitar essa resposta. Ele não conseguiu sair deste encontro com Jesus como tantos saíram, felizes, renovados, transformados, curados. Este jovem, curiosamente, ao contrário de tudo que se podia imaginar num encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus é revelador, esse jovem, infelizmente, saiu triste. É uma nota que nós precisamos fazer. E por que saiu triste? Porque ele viu que ele não conseguiria abrir mão, que ele não conseguiria seguir Jesus, que ele não conseguiria vender todas as suas propriedades, todos os seus bens, que ele não teria como abrir mão da sua segurança, ou melhor, da segurança que o dinheiro lhe dava, por uma segurança melhor,
e mais perfeita a segurança, que era de estar na companhia de Jesus. Desvencilhado de todo aquele processo material que o prenderia e o impediria de caminhar com o Cristo no exercício do amor, que é, na verdade, a presença de Deus na nossa vida. É aquele tipo de vida que ele estava buscando, mas que não conseguia administrar diante da sua falta, da sua carência, diante daquilo que ainda era difícil dele realizar, desapegar-se dos seus bens. E aí, meus irmãos, nós ficamos a pensar, porque sempre tenho dito nas nossas conversas que o Evangelho, quando estudado, ele precisa ser trazido para a nossa vivência, para a nossa experiência pessoal, para que nós tenhamos proveito, para que ele não fique simplesmente na letra, mas que traga para nós o benefício espiritual a que se destina. Então nós vemos que Jesus apresentou ali uma falta específica do jovem. Aquele jovem homem, rico, poderoso, que estava diante de Jesus procurando saber como herdar a vida eterna, tinha uma ignorância, tinha algo que ele desconhecia. Algo faltava a este homem: o desapego das posses materiais. E Jesus lhe revela especificamente o que ele precisava fazer. Vende tudo e dá aos pobres. Depois me segue, porque com Jesus nós conseguiremos chegar à vida eterna. E nós? Quais são as nossas faltas? O que falta a nós? Precisamos, como aquele homem, correr até Jesus e, ajoelhados, humildemente, fazer esta pergunta: Senhor, eu quero herdar a vida eterna. O que me falta? Qual é a falta? Qual é a carência que eu tenho espiritualmente? E Jesus, no recôndito da nossa alma, vai nos apontar, com o mesmo amor que apontou ao nosso irmão da narrativa. E nós vamos avaliar. E Deus permita que possamos sair deste encontro não tristes como aquele jovem. Porque naquele momento o jovem saiu triste. A narrativa não nos conta o depois do encontro. Mas certamente, se ele não conseguiu naquela encarnação se desvencilhar, se desapegar, provavelmente no seu percurso espiritual, nas múltiplas encarnações, ele foi conseguindo trabalhar isto. Porque a revelação de Jesus é para a vida eterna. E ele nos respeita em nosso ponto da trajetória. Naquele momento o jovem não conseguiu, mas certamente ele pode ter conseguido em outro momento ou ainda conseguirá. Porque essa é a nossa destinação: evoluirmos para Deus. Então, qual é a nossa falta? Qual é a nossa carência? O que Jesus está nos dizendo que está faltando para nós herdarmos a vida eterna? É uma reflexão que precisamos fazer a cada dia das nossas vidas. Este rapaz saiu deste encontro sublime com uma tristeza. Não porque foi Jesus o causador, mas porque ele viu a sua falta de condição de realizar aquele projeto tão divino, tão especial, que ele queria tanto.
mas ele ainda estava dominado pelas riquezas. E nós vemos a finalização de Jesus, que sempre buscava nos acontecimentos uma orientação para todos. Ele aproveitou o momento para dar o ensinamento. Olhou em redor, Jesus olhou em redor e disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus, por causa do apego, por causa do amor às riquezas, por causa da dificuldade de se desvencilhar, porque o dinheiro aprisiona. O dinheiro, ele nos coloca aprisionados naquela situação, ao prazer, à possibilidade que ele nos oferece, mas sempre no mundo, porque não levaremos o dinheiro para a vida eterna. Então, que mensagem é de Jesus? Ele não nos diz aqui que é impossível. Ele não falou que era impossível um rico entrar no céu, porque isso não é verdade. Há ricos com total desapego das suas riquezas, mas isso é muito raro, isso é muito difícil de acontecer. Por isso Jesus nos advertiu: cuidado com as riquezas, porque elas podem nos iludir, nos aprisionar e nos impedir de alcançarmos a vida eterna. Essa é uma orientação de Jesus. E aí nós nos lembramos aqui de Fidélis Alves, através da psicografia de Chico, que nos diz o seguinte: estranha ilusão na terra, a qual eu também já fui. O que se julga reter é aquilo que nos possui. Em retendo todas as propriedades e todos os seus bens, aquele jovem acabou aprisionado por eles, a ponto de não conseguir de pronto aproveitar o convite, aceitar o convite de uma oportunidade única de estar com Jesus, porque em breve ele seria crucificado neste mundo. Pensemos, meus irmãos, que faltava a esse jovem este desapego. E Jair Presente tem um poema pequeno que se intitula Faltava. E ele diz assim: tudo nele era do Cristo, a fé viva, o verbo ardente, as mãos no amor envolvente, a força ativa e sincera, o caminho, a diretriz, a promessa e a confiança, as orações da esperança, mas o bolso ainda não era. Às vezes nós somos assim, somos do Cristo, dizemos que somos cristãos, que somos espíritas, procuramos seguir os preceitos espíritas, o evangelho está na nossa vida, na nossa cabeceira, mas o bolso ainda não pertence a Jesus. Na hora de mexer no bolso para dar aos pobres, para ajudar as pessoas, para fazer uso do dinheiro, que tem uma destinação de auxílio também, nós não conseguimos. Então, tudo nele era do Cristo, nos diz Jair Presente, mas o bolso ainda não era. E Jesus ainda nos diz em duas passagens importantes: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então nós temos que fazer uma escolha, meus irmãos. Escolher Jesus é não priorizar as coisas do mundo. É óbvio que nós estamos no mundo e precisamos viver nele com elementos materiais que nos deem suporte para esta existência. Mas uma coisa é nós utilizarmos esses elementos. Outra coisa são os elementos materiais possuírem a nossa vida a ponto de nos impedirem de avançar espiritualmente com Cristo,
Então precisamos ter cuidado, usemos esses elementos, mas que não sejamos possuídos por eles. Esta é a mensagem, porque nós não podemos servir a dois senhores. Jesus diz que Mamon é um senhor, que a riqueza se transforma em senhor, em senhora da nossa vida, que o dinheiro pode se transformar em senhor na nossa vida se nós não tivermos cuidado, se nós não ficarmos atentos. E não podemos ficar conciliando essas duas coisas na nossa vida. O nosso imenso amor a Mamon com o nosso imenso amor ao Cristo, a Deus, porque são inconciliáveis. Nós temos que ter o maior amor a Deus e o resto nos será dado por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então a orientação do Cristo é clara. Não podemos conciliar duas coisas tão incompatíveis. Incompatíveis na dedicação, na possibilidade de avançarmos para a vida eterna. O dinheiro é apenas instrumento, não pode ser o nosso dono. Então, isso o jovem não havia ainda conseguido vencer na sua vida. Estava apegado, estava atrelado a tudo aquilo que o dinheiro lhe favorecia. Então, nós precisamos observar na nossa vida como temos utilizado o nosso dinheiro, ou o que é que faz com que nos apeguemos. Qual é o nosso apego? Para que não venhamos a caminhar nesta vida com uma bagagem tão pesada que nos impeça de chegar ao nosso propósito espiritual. Diz Jesus ainda: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quantas mensagens, especialmente as de Cornélio Pires, quantas mensagens nos têm sido enviadas e nos foram enviadas pela psicografia de Chico, no sentido de nos alertar sobre situações, casos familiares de apego e como isso resultou em dificuldades espirituais. Então nós temos que nos desapegar. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o meu coração está no dinheiro, está na propriedade, está no material, eu vou ficar preso àquilo ali. E Deus vai ficar em segundo, em terceiro, em quinto plano na minha vida. Onde está Deus na minha vida? Em que plano Ele está, se eu quero herdar a vida eterna? Para encerrarmos, meus irmãos, Emmanuel nos traz uma pequenina mensagem que se intitula Desapego e que começa assim: quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Quantos estamos presos? Aqueles grilhões, aquelas algemas pesadas, invisíveis, como estava o rapaz com um grilhão invisível que ele não conseguia ainda enxergar. Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Esse está preso ao campo que comprou por milhões, então a prisão às terras. Outro prendeu-se à fama que lhe consome a vida, a prisão ao poder, à celebridade. Aquele lembra um louco em algemas de ouro, a prisão ao dinheiro, à riqueza, a lembrar aquele louco que juntou em celeiros e a morte veio buscá-lo sem que ele pudesse usufruir daquela fortuna. Então, aquele lembra um louco em algemas de ouro. Quando estamos muito apegados, nós parecemos loucos. E às vezes somos loucos espirituais. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. O amor também mal direcionado, o amor que não é aquele amor purificado pelo olhar divino, é um amor que pode ser cativeiro em trevas, que pode aprisionar as pessoas.
Então, esse amor não é o amor de que Jesus nos fala. Então, há amores que aprisionam, que nos prendem. E aí ele encerra a sua mensagem. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Não foi esse o conselho de Jesus àquele jovem, meus irmãos? Vai, vende tudo o que tens, desapega-te e dá-o aos pobres. Ama. O dinheiro a serviço do amor, o seu talento, aquilo que você possui, sendo também transferido em auxílio dos que precisam. É o amor se movimentando através do dinheiro que você herdou, que você juntou, tendo uma função espiritual. Então Jesus deu esse conselho: desapega-te, vai, vende tudo que tens, ama, dá aos pobres esse dinheiro, vende e dá aos pobres. E aí Jesus convida a outra parte do amor: segue-me. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Segue-me para fazer esse exercício amoroso, para fazer esse aprendizado espiritual de que você tanto carece e que você tanto deseja. Que possamos, meus irmãos, compreender quais são as nossas faltas, avaliar como temos lidado com os nossos desejos de vida eterna. Se eles são verdadeiros, se ele é verdadeiro o nosso desejo, se nós estamos buscando aquele que pode nos dar a resposta para a nossa dúvida, para nos apontar a carência que temos, e se nós estamos seguindo o seu conselho de nos desapegarmos para avançarmos na direção da vida eterna que ele nos oferece. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre, quantas lições aprendemos contigo. E te louvamos por tudo isto, Senhor, porque temos esta casa de bênçãos, a nossa escola, que nos oferece a possibilidade de refletirmos juntos e avançarmos no espírito da letra. Que a tua presença em nós nos ajude a identificar as nossas faltas, as nossas carências, aquilo que ignoramos e que nos impede de seguirmos adiante com mais leveza, com os corações mais purificados na tua doce companhia. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar, a correr para os teus braços e, sob a tua vibração amorosa, te fazer as perguntas para obtermos as respostas lúcidas e seguras que hão de fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso caminhar para Deus. Abençoa-nos a todos, abençoa a nossa escola Jesus Cristo, dá-nos, Senhor, a tua paz e despede-nos em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja.